Eu estou com algo do meu coração já há alguns dias, fruto de uma conversa que eu tive com uma pessoa. Tem uma pessoa muito querida, que ela tem feito algumas coisas assim, que ela está num caminho que não é bom. Um caminho que, segundo as Escrituras, embora ela não é cristã, mas ela está num caminho que não é bom. E ela constantemente, ela fala assim, tudo que Deus faz é bom. E é verdade, não é? É ou não é? Só que essa pessoa atribui tudo que ele está fazendo a Deus. É como se ele fosse, ou nós fôssemos umas marionetes, e Deus com uma cordinha lá fica controlando tudo que a gente faz. E há uma linha tênue entre a vontade de Deus, a soberania de Deus e o nosso livre-arbítrio. E essa pessoa, ela pensa isso, não, tudo que acontece comigo, tudo que eu faço é Deus. E ele tem esse discurso, e quando nós olhamos para as Escrituras, a gente vê claramente que não é assim. As nossas atitudes, as nossas escolhas, elas vão determinar onde nós vamos chegar. Vou repetir, a minha e a tua escolha, ela vai nos levar para um determinado lugar. E muitas vezes, nessas decisões erradas, vão ter consequências. E às vezes nós começamos a culpar pessoas, pastores e até Deus pela condição que nós estamos. Às vezes você pega uma pessoa com uma vida infrutífera, que ela já está passando por um deserto há muito tempo, e você vai conversar com essa pessoa, você vê que ela está até quebrada, mas não há um quebrantamento. E eu já passei por isso também, tá? Já passei por isso mais de uma vez. E ela procura culpados, é comum. Quando o coração não está quebrantado, nós procurarmos os culpados pelos nossos erros, pelas nossas decisões. Mas não deveria ser assim. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos claramente que as nossas escolhas vão determinar onde chegaremos. Quando nós pegamos, por exemplo, Mateus 7, a partir do versículo 21, Jesus tinha acabado de, o chamado Sermão do Monte. Ele está falando de como nós devemos caminhar, como nós devemos andar, então, uma sequência de mandamentos, de como nós devemos viver. E no versículo 21 ele começa a falar assim, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade o quê? Do Pai. Ele já está falando de uma escolha. Fazer a vontade de Deus é uma decisão nossa. Deus não vai, ele usa de várias, através do seu Espírito Santo, através da palavra, através de vários irmãos, através de conselhos. Deus pode falar através de sonhos, de visões, mas Deus não vai nos obrigar. As decisões são nossas. E ele segue falando, aí em Mateus 7, 24, ele segue falando. Ele fala assim, de homens, aquele que ouve as minhas palavras. Que palavras? Aquele que tinha acabado de falar. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem o quê? Prudente. Vem a chuva, o rio transborda, o vento bate com ímpeto sobre aquela casa, mas essa casa não cai, por quê? Porque ela está alicerçada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não as pratica, é comparado ao homem prudente que construiu sua casa sobre a areia. Mesma coisa. Vem a tempestade, os rios transbordam, o vento bate, e essa casa vai cair, por quê? Porque o alicerce era frágil. Você vê que Jesus fala de pessoas que todos os dois grupos ouviram a palavra. Só que um tomou a decisão de praticar, o outro tomou a decisão de não praticar, mas ambos ouviram. O que acontece? O desfecho é diferente. Mas nós vemos claramente que praticar ou não praticar é uma decisão nossa. Quando o Senhor fala com Caim, o texto de Caim lá em Gênesis 4 é muito tremendo. Caim, em determinado tempo, Caim entrega uma oferta ao Senhor. Abel vem depois e entrega a primícia do gado, da gordura. Um entrega uma oferta.
o outro entrega a oferta. Aqui também nós já vemos uma decisão, uma escolha. A oferta que você entrega também é uma escolha. Aquilo que você entrega ao Senhor, seja através da tua oferta financeira, seja através da tua vida de busca, de oração, tudo é uma oferta. Mas a forma, o tipo da oferta é você que escolhe. Porque Deus está de olho no ofertante, não na oferta. Mas a oferta, muitas vezes, revela o coração do ofertante. Porque Jesus estava olhando aquela viúva que deu 2 moedas. A oferta, às vezes, revela o coração do ofertante. Deus recebe a oferta de Abel. E o texto diz que o semblante de Caim descaiu. E ele se irou. E Deus fala para ele ali no versículo 6 e 7, não é certo que se você proceder bem, eu vou aceitar a tua oferta? De quem é a escolha de proceder bem? E ele segue falando, olha Caim, o pecado está batendo na tua porta, cabe a você o quê? Dominá-lo. Olha que interessante, Deus alerta Caim, o pecado jaz à porta, Caim. O teu desejo, essa expressão é forte, ó, o teu desejo será contra ti. Eu não sei quantas vezes já aconteceu, isso é comum acontecer. Desejos que nós sabemos, coisas que nós queremos fazer, mas que nós olhamos para a Escritura, isso aqui vai se voltar contra mim. Isso aqui vai, em uma hora a conta chega. Às vezes atitudes que nós vamos praticando, aquilo vai cauterizando a mente. A gente sabe que aquilo está errado. É um desejo que vai se voltar contra nós em algum momento. Em algum momento essa conta vai chegar. E aí o que acontece? Caim não domina sobre isso. E ele vai lá e mata o irmão. Mas você vê que é uma decisão dele. Em 1 Coríntios 10, 13... o Senhor fala que nenhuma tentação vem sobre nós que não possamos resistir. Antes, o Espírito Santo nos socorre. Sempre. Às vezes é aquela situação que a pessoa, foi inevitável. Foi mais forte do que eu. Mas não é mais forte que o Espírito Santo que está em nós. O Senhor sempre envia socorro. Mas nós fazemos escolhas. Escolhas. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E ele fez uma escolha. Senhor, perdoa eles não sabem o que faz, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A nossa vida ela é feita de escolhas. Hoje de manhã eu estava lá, Dora, eu sempre peço Dora para me ajudar na roupa. Bom, a calça é sempre a mesma, porque eu comprei calças tudo igual. Minha nora, cadê minha nora? Ela falou, sogrinho, você vai comprar tudo. Eu comprei, nós fizemos uma viagem uma vez, eu comprei 5 calças iguais. Eu não tenho problema de escolher calça, mas camisa eu tenho. Toda vez que eu me arrumo, Dora, olha aqui as camisas. Camisa é Dora que escolhe. Mas a nossa vida é feita de escolhas. Algumas escolhas certas, outras escolhas erradas, mas as escolhas erradas vão ter consequências para a nossa vida. Algumas escolhas não fazem tanta diferença. A camisa que eu venho não faz tanta diferença. Mas tem escolhas que vão determinar onde nós vamos chegar. Mas Deus, Ele sempre nos capacita a tomar a decisão certa. Deus usa o Espírito, Deus nos fala através da palavra, Deus usa irmãos e irmãs, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, há segurança. E cada vez que nós nos encontramos lá, às vezes num buraco, nós precisamos avaliar as decisões que nós tomamos lá atrás, em vez de ficar procurando culpados. Porque a sequência é interessante, a gente normalmente é o cônjuge, o primeiro culpado é o patrão. O pastor sempre é culpado, coitado. O pastor sempre está naquela relação de culpa, sempre, né? Se o ministério não está fluindo, se a vida dele não está fluindo, se ele não está, o pastor que é o culpado. Ou a esposa que é uma pedra de tropeço, até chegar a Deus. A mulher que tu me deste, a mulher que tu me disse, Adão. O que Adão está falando? Foi ela, mas foi você que me deu ela. Foi tu que me deu ela.
Porque a tendência do ser humano é buscar culpados para justificar a sua condição, às vezes, de miséria. É justificar, não, Deus sabe, Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu não consigo. Deus sabe que Ele colocou em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele traz, Ele vem com o fruto do Espírito, que é paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, benignidade, paciência. Então, às vezes, está orando, Senhor, me dá mais paciência. Eu creio que o Senhor olha, Senhor, eu não tenho mais como te dar. Eu já dei tudo. Eu dei o meu Espírito a vocês. E às vezes nós começamos a pedir coisas que Deus já nos deu. Mas é uma semente, é o fruto do Espírito. A vida da semente, ela está onde? Quem já fez aquela experiência? Todo mundo, né? Aquela experiência do feijão. Todo mundo. Só vocês? Quem já fez a experiência do feijãozinho? Todo mundo fez isso, né? Pega o feijãozinho, bota no algodão, ou então joga na terrinha ali. O que acontece? O caroço explode e a vida, escute o nome de Jesus, a vida brota lá de dentro, porque a vida está lá dentro. A vida de Deus está dentro de nós. Mas nós precisamos morrer. Assim como o caroço precisa morrer, cair na terra e morrer, assim o grão de trigo, se não cair na terra e morrer, ele fica só. Mas se cair e morrer, ele vai dar muitos frutos. Existem pessoas que acostumam com a vida infrutífera, mas isso não é normal. O fruto do Espírito é aquilo que Deus tem para nós e fruto de outras vidas também. Outras vidas que se chegam a nós através do testemunho, da palavra. É normal. É normal uma árvore boa dar frutos bons. É normal. É normal um casal saudável ter filhos, se eles não estiverem contaminados por essa doutrina do mundo de hoje. É normal querer ter filhos. É normal. Assim como é normal e saudável, normal o discípulo saudável dá frutos. O fruto do Espírito e o fruto de vidas. É normal ao redor dessa pessoa, pessoas se achegarem para receberem. Mas tudo isso são frutos das nossas decisões lá de trás. Deuteronômios, capítulo 30, eu gosto muito desse. Se você pegar, eu não vou ler, porque o pessoal já me passou aqui o horário avançado, mas leia depois lá, a partir do versículo 15. Deus fala assim, se vocês procederem bem, Deuteronômio 30, a partir do versículo 15, se vocês ouvirem a palavra, os mandamentos que hoje eu ordeno a vocês e praticarem, vocês vão viver, vocês vão multiplicar nessa terra. Hoje eu proponho a vocês vida e morte, bênção e maldição. E no versículo 19 ele fala assim, ele repete e fala assim, escolham, pois, a vida. Escolham. Está lá no meio do versículo. É uma escolha, amados. A bênção e a maldição está no poder de Deus. Mas Ele coloca essa escolha diante de nós. A vida ou a morte está diante de nós. Mas está relacionado às escolhas que nós tomamos. E quando você olha para a Escritura, você vê que algumas escolhas erradas têm um impacto maior. O adultério de Davi trouxe um impacto para a família dele. Mas o filho que Abraão teve com aquela escrava, teve um impacto para uma nação inteira. Até hoje. Até hoje, Israel sofre consequência do pecado de Abraão. Porque teve aquele filho. O pecado de Adão e Eva tem consequências sobre toda uma raça, a raça humana. Então, o alcance, das consequências a gente não sabe. Mas de acordo com a tua decisão, o alcance pode ser maior, pode só ser na tua vida, pode alcançar a tua família, pode alcançar muita gente, porque as nossas decisões elas vão ter esse poder. A Bíblia fala de homens. Eu queria ler uma história com vocês, queria ler uma história de Moisés. Se tem um personagem bíblico, claro, Jesus é o nosso Senhor, mas se tem um homem na Bíblia que eu olho para a história, é Moisés.
O relacionamento de Moisés, embora a gente saiba de Davi, de José, de Abraão, mas a relação de Moisés com Davi é algo que me impressiona. Ver como Moisés buscava a face de Deus, como ele queria a presença de Deus. Moisés, numa época, Deus fala com ele: eu vou enviar um anjo diante de vocês. E que coisa tremenda! Se Deus falar para nós aqui: olha, eu vou enviar um anjo todo dia diante de vocês, eu acho que a maioria de nós vai ficar todo animado. Já pensou, Sérgio? Um anjo na tua frente todo dia ali. Só que Moisés fala assim: não, Senhor, se tu não fores comigo, eu não saio daqui. E eu ficava assim: meu Deus, quando eu me converti, eu li essas histórias, eu ficava: meu Deus, que Moisés era muito abusado. Não, sério. Eu achava que Deus está falando uma coisa e Moisés está dizendo não para Deus. Mas depois eu creio que eu entendi. Deus viu o coração de Moisés. Moisés Moisés não se contentava com o anjo. Ele queria a presença. Tem gente que se contenta a ver o mover de Deus na vida dos outros. E tem outros que querem ir além, querem o mover de Deus na vida dele. Tem gente, o povo de Israel viu os milagres de Deus. Moisés conhecia os caminhos do Senhor, porque ele tinha intimidade. São escolhas. O povo fez uma escolha, Moisés fez outra. Eu quero intimidade, eu quero falar contigo, eu quero te ouvir, Qual é a tua escolha? Sabe, por que isso gerou no meu coração? Eu comecei a perceber algumas pessoas que fazem escolhas, e escolhas que eu também já fiz, que paralisam elas. Pessoas com potencial, com depósito de Deus tão grande, que estão paradas. Outras envolvidas por esse laço do mundo, atraindo elas para essa coisa do mundo, para toda essa maneira de viver do mundo. Mas isso também é uma escolha. Pessoas que abrem mão de uma comunhão para assistir o futebol, afinal de contas nós já estamos chegando à semifinal do campeonato. E abre mão de uma comunhão, do momento de relacionamento. Pessoas que abrem mão da obra de fazer discípulo, porque querem mais dinheiro, Claro que você tem que trabalhar, mas até o nível onde você vai, isso é uma escolha. Até o que você vai produzir a nível de reino de Deus é uma escolha. Porque cada um aqui foi chamado para ser e fazer discípulo. Mas não precisa levantar a tua mão. Mas quantas pessoas hoje, aqui nessa manhã, nunca ganharam uma vida para Jesus? Nunca discipularam ninguém. Mas isso também é uma escolha, porque o Espírito de Deus está sobre nós. É Ele que nos capacita. É Ele. Mas tudo isso é uma escolha, porque para ganhar vidas exige um tempo. Às vezes é oração, é ir atrás daquela pessoa. Exige às vezes um esforço, exige às vezes abrir mão do futebol, da semifinal. São escolhas. E aí você olha para a pessoa, você vê um potencial, um talento, um depósito de Deus, mas está parada. E às vezes colocando a culpa em situações ou em pessoas. Botando a culpa em pessoas. Na esposa, no pastor, no marido. Você depende do Espírito Santo para você fazer a obra. Mas são escolhas. E Moisés, que era esse homem, ele também fez algumas escolhas erradas. Ele também fez escolhas, mas ele conseguiu voltar para o caminho certo. Em Êxodo 32, meu Deus, Êxodo 32, eu estou na introdução, tá? Júnior falou assim: Lei, Júnior mostrou o relógio, olha o horário, Lei. O relógio é novo, né? Era só para mostrar o relógio. Êxodo 32. Versículo 1. Só para você entender o contexto, Moisés estava no monte há 40 dias. Imagina o relacionamento de Moisés
naqueles dias ali com Deus. Que coisa tremenda. 40 dias a pessoa vai ser ali, ele e Deus. Essa coisa que nós podemos ser hoje. Porque hoje ele está em nós, se move em nós através de nós e no meio de nós. Mas naquele tempo era diferente. Então Moisés era separado com Deus. 40 dias. Você imagina mover. Moisés não queria sair daquele lugar, né? Não queria sair daquele lugar, Moisés. É um momento difícil até de imaginar o que ele estava. Versículo 31. 40 dias ali. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Interessante, a prova do tempo. 40 dias se passaram, Moisés, ninguém tem notícia de Moisés, o povo agora, se tem uma coisa que nos prova, algumas coisas nos prova, a doença nos prova, mas o tempo também prova. Os dias foram passando e o povo ali até que começou a murmuração. Até, e eles falam para Arão, faz um deuses para nós. Aí fizeram o bezerro de ouro. Porque nós não sabemos, não sabemos o que aconteceu com ele. Cuidado com o tempo. Nós temos dificuldade com o tempo, Deus não tem. Deus é eterno. Deus está nos preparando para habitarmos com Ele uma eternidade. Mas esse tempo aqui, o teu corpo, meu corpo é corruptível. Daí nós temos tanta dificuldade com o tempo. Mas Deus não tem. Para o povo tinha passado muito tempo, mas para Deus não. Versículo 9. Mas disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha a proposta que Deus fez para Moisés. Era Deus que estava fazendo essa proposta. De ti eu vou fazer uma nova nação. Moisés estava tão cheio de Deus, dessa presença, que ele falou: Senhor, o que vão pensar de ti? Que tu tiraste o povo do Egito para eles morrerem aqui. E Moisés intercede pelo povo, mas ele está falando com Deus. Esse era outra passagem que eu achava Moisés abusado. Mas não é, você vê o amor de Moisés pelo Senhor. O que vão falar de ti? E aí Deus manda Moisés descer. Versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Responderam Moisés: não é alarido dos vencedores, nem dos alaridos vencidos, mas alarido dos que cantam e os que é o que ouço. Logo se aproximou-se do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. 40 dias na presença do Senhor, cheio da presença de Deus. Ele tinha acabado de interceder pelo povo. De repente, pelas circunstâncias, ele se ira e pega aquelas tábuas que Deus tinha feito, e quebra aquelas tábuas naquela hora. Sabe, parece assim uma coisa rápida. Eu não sei se com você já aconteceu alguma vez assim. Você está cheio da presença de Deus, daqui a pouco está na carne. E às vezes justifica. Às vezes é uma palavra de ira, às vezes é no trânsito. Às vezes é numa conversa com o marido, com a esposa, às vezes é não sei.
Então, naquele momento, de repente acontece algo, é Deus revelando o nosso coração. É Deus revelando o quanto ainda nós temos falta desse Espírito. Não é por causa do povo, porque nós somos bons de arrumar culpados. Se você pegar Deuteronômio 1, capítulo 37, Moisés coloca a culpa no povo. Até Moisés, um homem de Deus, ele coloca a culpa no povo. Quando Deus manda ele falar com a rocha, ele bate. Bate, porque de novo, Moisés tem uma reação ruim. E ele não entra na terra. Porque Deus, amado, Deus é um Deus de amor. Mas ele também é justo juiz. Ele diz: nem todo que me chama Senhor, Senhor entrará no reino do meu Pai. Mas ele está falando para a igreja: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônio, nós... Apartai-vos de mim, vocês que cometiam iniquidade, cometiam pecado. Eu nunca me relacionei, eu nunca conheci vocês. Deus é um Deus de amor, capaz de entregar o Filho para morrer em nosso lugar. Deus perdoador, misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Essa é a causa de não sermos consumidos. É um Deus de bondade, fidelidade. A sua misericórdia vai de gerações em gerações. Mas Deus também julga os nossos erros. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve consequência. Abraão, amigo de Deus, teve consequência. Moisés, que nunca houve um profeta, não se levantou um outro profeta como Moisés, o homem mais manso da terra naquela época, está escrito. Mas teve consequência. Tem consequências, amados, para os nossos erros. Mas a misericórdia do Senhor se levanta cada dia sobre nós. Mas nós precisamos olhar os nossos erros e perceber que isso vai ter consequência, porque teve consequência para Moisés. Quer ver? Abra a tua Bíblia um pouquinho mais adiante, capítulo 34. Deus é um Deus de segunda, de terceira, de quarta oportunidade, Ele dá. Até um ladrão que já estava perto, próximo a morrer, até nos últimos instantes de um ladrão, a conversão talvez mais maravilhosa da Bíblia. Ele não viu, não sei se ele viu em algum momento, mas naquela hora ali, o que ele viu? Ele viu o amor de Jesus. Ele viu um homem crucificado ao lado dele que amava, declarando um perdão sobre as outras pessoas. Vê o amor de Jesus, levou aquele homem a se converter ali, nos últimos instantes. Que conversão maravilhosa, vendo Jesus. Eu não sei se ele presenciou algum milagre, alguma cura de Jesus, mas ele viu Jesus naquela hora, com seus lábios, declarando um amor para aquele povo. E foi mudado, foi transformado, se converteu. Deus é esse Deus. Mas também é um Deus que em determinado momento ele vai julgar os nossos erros. E Moisés, no capítulo 34, versículo 1, diz assim: tendo Moisés, 34, então disse o Senhor a Moisés. Bom, passou aquele momento, o bezerro foi destruído, veio uma ação sobre o povo, agora Deus fala com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 pedras de tábua como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam na primeira. Primeiro o quê? Tábuas que quebraste. Quebraste, tu quebraste. Olha que interessante. Lavra as pedras agora você. Guarda isso. As pedras, igual as pedras que tu quebraste. Deus deixa claro. Tu quebraste. Deus não está passando a mão na cabeça de Moisés, não. Porque tem gente que quando começa a choramingar, acha que o Senhor vai vir. Deus é aquele Deus que nos abraça. Mas se você pegar em vários momentos das Escrituras, quando você vê Abacuque falando, Senhor, Abacuque começa murmurando.
Deus fala mais ou menos assim, vai piorar. Eu estou enviando um povo perverso contra você. O Senhor. Povo mau, que zomba dos seus inimigos. Deus estava enviando um povo para tratar o orgulho de Israel. Aí Abacuque dá mais uma chorada com Deus, Deus dá mais uma varadinha santa nele. Aí de repente Abacuque se quebranta, e ele fala o que Paulo vai falar muito tempo depois: o justo viverá por fé. Ainda que não haja nada, Senhor, mantimento, gado, ainda que não, eu me alegrarei em ti. Você vê que no meio, às vezes está esperando uma palavra, e Deus começa com outra palavra a mostrar o nosso coração. Porque Ele te ama, Ele me ama, Ele visa a nos transformar. Quando Ele leva o povo para o deserto, lá em Deuteronômios 28, Ele começa dizendo ali, eu levei vocês para o deserto, para humilhar, para provar, para revelar o que estava no coração. Mas no versículo 16 ele repete quase a mesma coisa, só que ele acrescenta, eu levei vocês para humilhar, para provar, mas para no final de tudo, fazer o bem a vocês. O que Deus está fazendo quando leva para o deserto, para humilhar, para provar? Fazendo o bem. Só que as consequências vêm. Ele agora fala para Moisés, prepara as pedras. Antes Moisés subiu, estava tudo preparadinho para ele lá. As pedras estavam lá. Ele agora manda Moisés fazer as pedras, talhar as pedras. Pedra que tu quebraste. Ele diz mais, versículo 2: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo. Moisés, ninguém vai te ajudar, Moisés. Você vai sozinho. Ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelha, nem gado se apresente de frente dele. Não pode botar as tábuas no burrinho, no jumentinho para subir. Não podia ter ninguém ali, não podia ter nenhum animal. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra. Imagina o peso. Moisés já era um senhor já de idade, como as primeiras, e levante-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Sabe o que esse texto me diz, amado? Que, primeiro, Deus nos responsabiliza. Deus, tábuas que tu quebraste. Porque começa por aqui, amados. Se nós começarmos a buscar responsável pelos nossos erros, Deus não vai agir na nossa vida. Segundo a Crônica 7,14, diz assim, se o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei e sararei essa terra. Não começa por oração, começa por humilhação. Se humilhar, orar, me buscar e se converter. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. É por isso que a Bíblia manda confessar os pecados uns aos outros para seres curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Porque Deus trabalha na nossa humilhação, amados. Deus trabalha na humilhação do homem. E a primeira coisa que Deus deixa claro para Moisés: tu quebrou. Não foi por causa do povo. Não, a culpa não é deles. Você deixou a ira te consumir, Moisés. Tu é o responsável. E essa história de arrumar culpado é desde Adão, como eu falei. Desde o início se procura o culpado pelo próprio erro. Então a primeira coisa, Deus responsabiliza Moisés. Mas também vem consequência sobre Moisés. Você agora vai fazer as tábuas e você vai subir com elas. Eu não sei como é que está a vida da maioria aqui, mas existem pessoas que às vezes precisam recomeçar, precisam subir um monte de novo, ministérios enterrados, dons enterrados, talentos enterrados,
E às vezes o Espírito Santo quer falar com algumas pessoas aqui. Existem dons e talentos que estão enterrados aqui. Eu estou falando de convicção, porque o Espírito Santo fala. Tem pessoas aqui que estão precisando subir um monte de novo. Mas está precisando de um quebrantamento. Porque para subir um monte, não é do nosso jeito. Não pode pegar o teleférico, é do jeito que Deus manda. Moisés, é você sozinho, não vai ter ninguém, não vai ter um animal, não vai ter ninguém para te ajudar. Vai ser as tábuas que você vai talhar. E lá em cima, Deus fez tudo de novo. Foram mais 40 dias com Deus ali, mas com certeza diferente, aprendendo uma lição. Sabe, se você entrou nesse lugar assim, está assim, desanimado, talvez numa condição assim, colocando a culpa, se o teu ministério não está fluindo, se o teu casamento, se você está passando lutas, talvez você tenha que voltar o teu pensamento lá atrás e ver as decisões que você tomou lá atrás. E fazer o caminho certo. Subir novamente o monte do jeito que Deus manda. Quando toda vez que nós ouvimos uma palavra de retorno, começa sendo travada uma luta na nossa mente. Lembra que Caim passou por isso? A tua vontade será contra ti. Cabe você dominá-la. Começa uma luta. Está jogando indireta. Sabe da minha vida, está jogando indireta. Ninguém que pega esse microfone e joga indireta para ninguém. Começa uma luta. Quando você olha o texto de Neemias, quando eles voltam do exílio, voltam para Jerusalém, lá em Neemias capítulo 4, diz que ele voltou com uma missão de restaurar o muro. Mas os inimigos ouviram que eles estavam restaurando o muro, as brechas do muro. Porque brecha fala de lugar por onde o inimigo entra. O inimigo busca brechas na nossa vida, amado. Às vezes é uma raiz de amargura que a gente deixa crescer. Às vezes a gente começa a desconfiar. A gente começa a ter impressões das pessoas. Mas o amor não desconfia. Começamos a ver fechar nosso coração para pessoas. E começamos a julgar essas pessoas. São brechas. É a ira. Não, mas Deus conhece o meu coração, Ele conhece, Ele pode tirar isso de você. Você que tem o Espírito Santo, Ele já te capacitou. E são coisas que a gente, nós vamos sendo permissivos. É uma direção perigosa, é uma ira no volante, é uma forma de tratar, às vezes, a esposa ou o marido com arrogância, com desprezo. Brechas que vão sendo abertas, por onde o inimigo vai entrando. E Neemias tinha essa missão, de tampar as brechas do muro. Mas o texto lá de Neemias capítulo 4, diz que os inimigos ouviram isso. E no versículo 6, se eu não me engano, ou 8, diz que todos eles se juntaram em comum acordo para impedir Neemias de fechar as brechas. Olha, quando você ouve uma palavra do Senhor, que fala ao teu coração sobre arrependimento, sobre retorno, começa a ser travada uma guerra. Porque o inimigo se junta também, ele não quer o teu retorno. Mas o texto diz que o povo tinha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo para fechar brechas. E que Neemias botou o povo para orar e vigiar. Nós oramos e colocamos guardas para vigiar. É do jeito de Deus. E no capítulo 6, os mesmos inimigos voltaram, chamaram Neemias, mas tentavam fazer o mal para Neemias. Neemias falou assim para eles: estou realizando uma grande obra, eu não posso parar. Sabe, se o Espírito Santo estiver falando com você hoje, você precisa subir um monte de novo. Mas vai ter uma luta sendo travada. O inimigo vai tentar impedir você de subir esse monte.
Mas o Senhor é contigo. O que você precisa é conhecer esse caminho de Deus para voltar, pedir ajuda. Pedir ajuda. Você sozinho é difícil. Hoje o Senhor provavelmente vai mandar você carregar uma pedra lá para cima do monte. Mas Ele colocou irmãos e irmãs, colocou o Espírito Santo em você para te socorrer, para me socorrer. Pessoas para nos ajudar. Mas tudo começa por reconhecimento, onde nós caímos. Aonde caímos, vê onde caiu e volta. Amém? Eu queria parar por aqui. E eu queria orar com vocês. De manhã, quando o Cláudio falou comigo, depois conversando aqui com o Júnior, mas eu estou com essa palavra há um tempo, no meu coração, há algumas semanas. Mas é fruto de algumas conversas que a gente tem tido, que eu tenho tido, de pessoas que estão estagnadas, paradas, pessoas que já cobriram vidas, já discipularam, já lideraram e hoje estão paradas. Casamentos que estão assim, sendo empurrados com a barriga. Casal que mal consegue se tocar. Sabe, é hora de subir o monte de novo, meus irmãos. Se você está nessa condição, é hora de subir o monte. Deus é um Deus de segunda, de terceira, de quantas oportunidades. Ele nos ama, mas começa por humilhação. Lembra de como você era no teu início. Lembra daquele primeiro amor, de como ardia em você o Espírito Santo. Começa a lembrar de tudo aquilo que Deus fez em você e através de você. E se você hoje não vive essa realidade, é porque você precisa subir o monte de novo. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé?